Caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Jesus disse que chegou a hora e o reino de Deus está perto. Marcos capítulo 1, versículo 15. No texto sobre o qual vamos meditar, Jesus nos mostra como o reino de Deus se torna realidade entre nós, conforme podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, que eu passo a ler agora. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e a ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." E Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, ao ter anunciado a boa notícia do reino de Deus numa sinagoga em Cafarnaum, Jesus se dirigiu com alguns discípulos para a casa da sogra de Simão, Pedro, que estava doente. Jesus entra na casa e a toma em seus braços, em suas mãos, e a cura, criando assim um clima de acolhimento e amizade na família de Pedro. A sogra de Pedro recebeu aquilo que necessitava para toda a vida. Ela recebeu a presença de Deus em sua casa, em sua vida. Depois disso, Jesus curou muitas outras pessoas. Mandou que os demônios calassem a boca, expulsando-os da vida das pessoas. Jesus mostra aqui autoridade sobre a vida. De madrugada, Jesus sai para orar. Na oração, Jesus busca orientação para corresponder à vontade de Deus e sabedoria para realizar a sua missão, que não é só curas, mas anunciar o Evangelho, o reino de Deus e ensinar como viver o Evangelho e o reino de Deus no dia a dia.
Meu amigo, minha amiga, assim como na época de Jesus, as pessoas tinham os seus males, suas doenças, nós também temos os nossos males e as nossas doenças, que nos deixam acamados, desanimados, sem forças. Males e doenças como a dor do luto, a falta de ânimo, desarmonia na família, vida isolada, solidão, tristeza, não sentir prazer pela vida, reclamar de tudo, medo de falar dos seus problemas, essas e tantas outras doenças que talvez você agora está se lembrando de outras, nos fazem sofrer muito e muito. Mas uma coisa é certa: Jesus não nos deixa. Ele está conosco para nos ouvir, nos curar com o seu amor e misericórdia e nos colocar de pé, libertando-nos dos nossos males. Se crermos que Jesus está conosco e nos deixarmos tocar por Ele como a sogra de Pedro, então a dor do luto, as decepções encontrarão em Jesus o seu fim. Podemos assim iniciar uma nova caminhada. E Jesus se faz presente em nossa vida muitas e muitas vezes por meio de pessoas que se colocam à nossa disposição com palavras de ânimo, consolo e orientação. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos crer que Jesus nos ergue, nos levanta, nos cura. Precisamos crer nisso, porque se não crermos que Jesus vem ao nosso encontro, nos curar, nos devolver a esperança e o gosto pela vida, em quem nós vamos crer? Estaremos caminhando em direção a um beco sem saída. Por isso, vamos crer sempre. Além das doenças, somos muitas vezes desviados do caminho da verdade por meio dos demônios de hoje, como, por exemplo, a indiferença para com a vida dos irmãos, o egoísmo, a ganância, o ódio, o rancor, a inveja, desejar o mal para os outros, a vingança, a perseguição, guerras, desleixo para com a vida, medo de assumir uma causa justa, mentir e enganar os outros. São demônios. Por quê? Porque nos transformam em pequenos deuses, porque nos ensinam que não precisamos ser, por exemplo, membros de uma comunidade, que não precisamos ler a Bíblia e quando lemos, nós a lemos de cabeça para baixo ainda. Quando usamos a palavra de Deus, muitas vezes é usada para o próprio interesse. Esses demônios nos ensinam que nós não precisamos de Deus porque nós somos autossuficientes. Nós conseguimos fazer tudo e não precisamos de ninguém.
Diante dessas situações, meu amigo, Jesus nos ensina que devemos calar esses demônios dentro de nós, para mostrar que eles não podem ter poder sobre nós, que nós não somos pequenos deuses, nós somos filhos de Deus, do Criador de nossa vida. E esses demônios serão calados quando começarmos a vencê-los, não pelo ódio, mas pela verdade, pela honestidade, pela solidariedade e pela empatia, pela bondade, pela justiça, pelo amor, pela paz. Quando tirarmos tempo para conversar com Deus em oração e ouvir Ele falar conosco. Assim como Jesus calou os demônios, Deus usa cada um de nós para calar os demônios de hoje, para que a vida curada, plena, cheia de alegria e paz reine entre nós. Então, meu amigo e minha amiga, vamos crer que Jesus vem ao nosso encontro para nos curar, para tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para nos dar uma vida sem males. E sabendo que muitas vezes nós não temos força para vencer nossas doenças e coragem para vencer os demônios, Jesus nos mostra 2 caminhos. Primeiro, devemos estar dispostos, como gesto de gratidão, servir a Deus, assim como a sogra de Pedro serviu. Devemos nos deixar tocar por Jesus por meio da leitura bíblica, do estudo bíblico, por meio do estudo da sua palavra, por meio de atitudes que geram o bem entre nós. Segundo, assim como Jesus, devemos conversar diariamente com Deus em oração, para recebermos força e ânimo, para vencermos todos os nossos males, e coragem para nos defendermos desses demônios de hoje. A oração é importante, porque podemos de forma silenciosa abrir nosso coração e nossa mente para Deus. Olha que coisa boa! Deus deixa a gente entornar o caldo. Ele deixa a gente pôr tudo para fora. Ele tem paciência para nos ouvir. Nós podemos desabafar, falar o que dói, o que atrapalha a nossa vida e buscar consolo em nossos momentos de desespero e orientação para o nosso jeito de agir, pensar e falar, ajudando-nos a permanecer vigilantes para não cairmos em nenhuma tentação. E quando oramos, estamos mostrando que Deus rege a nossa vida, que Ele é o Senhor sobre nós e não nós sobre Ele, que queremos nos manter firmes e fiéis a Ele, buscando um propósito de vida que agrade a Deus, apesar de todos os males que nos rodeiam. Orando, saberemos discernir o que é vontade e verdadeira palavra de Deus daquilo que é sabedoria do mundo. A oração nos ajuda a entender que Jesus
deve ser o centro de nossas atenções e não os nossos medos, nossas angústias e os demônios. Que a misericórdia de Deus nos alcança em nossas fraquezas, porque nos revela que Deus é um Deus conosco para sempre. Mas não podemos esquecer que a oração é também interceder pelos sofridos, para que tenham alegria e paz na vida. Jesus cuida de nós. Nisso precisamos crer. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode compartilhar com quem você quiser, deixar seu comentário e faço mais uma vez a propaganda, né? Eu tenho meu canal de YouTube, Pastor Willi Topfer, e se você quiser, você está convidado a se inscrever nesse canal. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!